perguntas de hoje possuem um teor especial. As pessoas que administram as minhas páginas, as minhas questões na internet, que não sou eu, elas separaram para mim várias perguntas que foram direcionadas por antigos companheiros, antigos professores, pessoas que fizeram parte de minha vida em gerações anteriores. A primeira pergunta que eu tenho aqui é de Misae Kuramoto. Ela me pergunta se nós, de alguma maneira, estamos perdendo a nossa identidade, o nosso centro, o nosso norte. Misael é uma grande pessoa que está escrevendo um livro sobre a história no Brasil, é uma pessoa que lutou muito depois do falecimento de Shinjuku Sensei, que as coisas se reorganizassem em níveis muito mais lúcidos, muito mais claros. Né? Bem, Misael, você sabe que o dia a dia, o passar dos anos, as experiências que nós vivenciamos em primeira, segunda ou terceira pessoa, nos influenciam direta e indiretamente, isso é inevitável. Mas eu acho que as coisas, quando são verdadeiras, a tendência é que elas se fortaleçam. É que aquilo, ao ser visto com melhor claridade, melhor lucidez, ganhe uma plataforma de como que eu digo, de superação, de transgressão. É uma plataforma onde podemos agigantar os sentimentos, as emoções. E é certo que toda essa alteração do panorama social, do paradigma social, você pensa que na nossa época nós não tínhamos telefone celular, tudo era enviado por cartas, ou mesmo os telefonemas eram realizados aos domingos, porque era mais barato, não é? Depois das 8 horas da noite. Então tudo era muito difícil. As distâncias no Brasil são muito longas. Então, eu não acho que as pessoas dessa época tenham perdido o seu norte, o seu direcionamento. Eu acho que o próprio caminhar da vida, né, das circunstâncias ou a necessidade de se vivenciar outras coisas com outras pessoas, foi o ponto principal aí de pequenas alterações. Mas eu não acho que nós tenhamos perdido a identidade, ou o norte, ou mesmo a personalidade. Essa seria a minha opinião. Acredito que não. Tá? Acho que seguimos os mesmos, apenas com reflexões e visões diferentes. Akira Kubo. Jordan, estando em Europa, ou estando na Europa, qual a análise que você faz de tudo o que vivenciamos aqui e qual seria a visão dessa vivência se tudo tivesse ocorrido na Europa? Bem, nós sabemos que a cultura local influencia direta e indiretamente a nossa forma de atuar, a nossa maneira de ser. Isso é inevitável. Eu acho que as condições com que o brasileiro transita em seu dia a dia, ela é extremamente diferente da forma do europeu. Ainda que em todos os lugares, os costumes, os hábitos, as formas de ver as pessoas e a vida, principalmente hoje, nessa época de globalização, de internetização, dessa conectividade toda, esteja um pouco mais homogênea, né? O que difere muito da nossa época. Certamente que a maneira de cada povo ser vai refletir muito na forma como um aluno vai reagir diante dos ensinamentos de seu professor. Mas em todos os lados, tanto como nós no Brasil, como as pessoas aqui, você pode enxergar quase todas as caracterizações ou personificações da mentalidade humana. Né? Em todos os lugares nós teremos sempre o bom aluno, o mau aluno, o ignorante com iniciativa, o arrogante, o prepotente, em todos os lugares. Né? Cabe ao professor saber ensinar, saber educar, saber direcionar. Cabe ao professor realizar um bom trabalho dentro da ideia do que seria a transmissão desses conhecimentos. Né? Agora, quando você me pergunta aqui se isso tivesse sido realizado na Europa, eu acho sim que pela própria experiência do que eu vivo hoje, talvez não teria sido
com tanta intensidade ou com tanta profundidade como foi vivido no Brasil. Tá? Eu gosto muito de pensar que o Brasil é um país de elemento mais fogo. As coisas são muito intensas, tudo é muito intenso, uma hora está tudo em cima, outra hora tudo embaixo. Né? E a Europa é um continente mais de elemento terra, né? Mais antigo, os países são muito mais antigos. Então existe uma projeção antropológica muito mais autocentrada, ela é muito mais em si mesmada, nós podemos dizer assim. Então, sem dúvida alguma, que ainda que a pedagogia seja um processo de reeducação, nesse caso, do ser humano como um ser civilizado que pode viver em uma comunidade, os antecedentes de cada cultura fomentam muito a ideia do agora. Eu tento pensar que o passado ele representa muito o presente e o presente vai representar o futuro. Né? Mas não acho que deveria ter nenhum tipo de comparação, tá, Akira? Até porque a beleza está nisso, né? Cada terra ser diferente, cada povo ter a sua cultura, a sua idiosincrasia, cada povo representar de maneira profunda e interessante a sua forma de ser. Fábio Takehisa. Jordan, hoje, depois do falecimento de Hosokawa Sensei, você acha realmente que as escolas ou as pessoas darão um bom seguimento ao que nós estudamos? Fábio, veja bem, depois desses dois grandes falecimentos que nós tivemos recentemente, que abalou-nos a todos, eu tive muitas reuniões com antigos professores, com antigos shidoshi, com até líderes de empresas. E cada um de nós, há 7 meses atrás, oferecemos alguns nomes que seriam as pessoas realmente reconhecidas ou que teriam, né, a condição de passar adiante o ensinamento tal como nós acreditamos. Alguns pais até colocaram o nome dos seus filhos na esperança de que no futuro esses pudessem estudar e fossem verdadeiramente algum tipo de sucessores ou tudo isso. Mas eu acho que vai depender muito do que se é visto. Tá? Como hoje em dia não existe um estándar, ou seja, a sociedade hoje é uma sociedade que tudo pode, tudo quer, que uma pessoa estuda 1 ano, 2 anos e acredita saber muito, tal como uma pessoa que estuda 30, 40 anos, vai depender muito do grupo que se forma, vai depender muito da seriedade das pessoas, vai depender muito da humildade das pessoas. Nós sabemos que hoje em dia não existe muita paciência, existe mais uma relação de troca. Existe mais o eu quero, eu posso e eu quero ter. Qual a forma que os professores fazem para frear isso? Nós tivemos em várias reuniões conversando. É ensinado apenas um pouco. Tá? São distintos níveis de profundidade. Exatamente para que possa garantir a presença de antigos professores, para que possa garantir a presença de antigos mestres, porque senão a tendência desses é desaparecerem. Porque a usurpação no mundo de hoje ela é uma coisa muito evidente. Ela é muito, muito, muito evidente. Então, há 6 meses atrás, nós tomamos diversas decisões. Né? Até foram reuniões muito interessantes, onde nós tivemos a condição de escutar muitas anedotas, muitas histórias de pessoas das gerações de 50, 60, 40, que nós não sabíamos. O que, claro, fortaleceu ainda mais a nossa admiração pelos nossos professores, pela história, como tudo se realizou, como as coisas foram se sucedendo até chegar nos dias atuais. Então, eu acho que a melhor forma são as pessoas que são realmente conhecedoras, verdadeiras, seguirem firmes, incansáveis, perseverarem na ideia da conservação, né?
Obviamente que sem fechar os olhos à modernidade, sem fechar os olhos a essa tecnologia toda que está aí, sem fechar os olhos à evolução, ao progresso. Mas o que nós estamos dizendo aqui também tem muito a ver com o que nós acreditamos ser de fato. Né? Você vai ver que nessa era atual vão existir muitos, né? Mas o muito não significa qualidade. Tá? O muito significa quantidade. Eu acho que a qualidade ela vai ser percebida por aqueles que buscam a qualidade. Né? Então você vai ter aquele que busca simplesmente estar, outro que busca apoiar-se no nome de alguém, e você vai ter aqueles que realmente buscam estudar. Eu acho que estes sim, de uma maneira ou de outra, encontrarão bons professores, bons mestres. Bom, deixa eu escolher uma aqui. Rafael Hernández me pergunta se eu tenho escolas ou na Venezuela ou nesse lugar. Bom, Rafael, hoje em dia não são muitas as pessoas que estão ligadas diretamente a mim. Né? Há um ano atrás, um ano e meio atrás, nós optamos por desfazer de uma série de grupos de estudos ou uma série de pessoas que não atendiam diretamente a nossa forma de pensar, ou a nossa forma de querer que o conhecimento siga adiante de maneira firme, séria. Né? O que foi uma experiência maravilhosa, foi uma experiência muito interessante, o convívio com essas pessoas, o aprendizado através das atitudes dessas pessoas. Mas não, eu não tenho nenhuma escola na Venezuela, não tenho nenhuma pessoa que esteja ligada à minha pessoa hoje. Convivi com venezuelanos muito interessantes, pessoas muito bonitas, pessoas que foram muito agradáveis na minha história pessoal, mas hoje em dia não tenho ninguém. Tá? Se estão ligadas a outros professores, eu não saberia dizer. Né? São muitos os que dizem professores, mestres, que optam por talvez se autotitularem de alguma determinada graduação, mas assim, como eu te disse, nós organizamos muito, eu e outros shidoshi, os nomes de pessoas que estavam verdadeiramente autorizadas ou que são reconhecidas por nós, né? Que pertencemos a um grupo muito importante na nossa época, pessoas que eu acho que sim, são os que conhecem, os que estudaram, que falam o idioma, o dialeto normal, né? Então, nestes nomes eu não vi ninguém na Venezuela. Tá? E se estão ligadas a algum professor, eu não tenho como saber ou me responsabilizar ou atestar se isso é ou não. Não saberia dizer. Bom, a próxima pergunta é... Cecília, como é? Cecília Oshino, Cecília Oshino, muito bem. Ela me pergunta, o que faz uma pessoa da noite para o dia acreditar ser um professor ou seguir adiante? Bom, Cecília, isso é do ser humano, não é? Acho que todos possuem o direito de tentar ser felizes. Podem ir aqui e ali, estudar. A viagem da vida só tem sentido quando nós acrescentamos informações ao nosso cotidiano e retiramos essas informações quando buscamos a sabedoria. Como eu disse em alguns outros vídeos, a vida ela é um acréscimo diário e um decréscimo diário. Né? Na juventude ela é um acréscimo e na velhice ela é um decréscimo diário. Então, eu acho que o próprio desejo da pessoa, não é? A própria vontade, o próprio sonho. Talvez, não sei se seria o melhor caminho, né? Eu sempre acho que o melhor caminho é aprender bem, né? Não aprender pela metade, aprender bem, saber bem uma cultura, seja ela qual for. Mas olha, essa época agora é uma época de liberdade, não é? O ser humano anseia por essa liberdade há tantos anos, há tantos séculos, podemos dizer assim.
Eu acho que cada um tem que viver aquilo que acha que é proporcional à sua história pessoal. Cada um tem que viver o que acha que é cabível dentro dos seus sonhos. Se as consequências serão positivas ou negativas, elas também serão da própria pessoa. Né? E tanto o positivo como o negativo, ele é parte do sonho de cada um, ele é parte da história de cada um. Tá? Então não sei o que poderia levar uma pessoa da noite para o dia ser isso ou aquilo, até porque os sonhos são muito pessoais, os sonhos são muito individuais, os sonhos são... O sonho ele é a parte mais íntima de uma pessoa. Né? Mas eu não sei o que poderia definitivamente estabelecer dentro de um padrão coletivo. Acho que dentro do padrão individual seria isso, talvez o sonho, o desejo, né? Seriam os divisores mais importantes aí. Mauro Azevedo. Jordan, nós fizemos parte de um projeto onde eu, na época, como responsável pela parte de propaganda, cuidei da ideia do projeto Ouro Vermelho. O que você pensa sobre isso? Bom, Ouro Vermelho foi um projeto muito bonito, idealizado no ano de 92, onde alguns professores ensinaram algumas matérias de maneira mais pública, né, para que se pudesse ser conhecida a cultura, ou ser conhecida de maneira mais bonita a ideia do que se fazia, do que se ensinava. Então esse projeto Ouro Vermelho foi até divulgado na revista Kiai, na época, que era a única revista de arte marcial do Brasil, em um artigo muito interessante escrito por Takeo Nagaki, um grande historiador. E foi um projeto que eu acho que não funcionou. Tá? Eu acho que ele foi interessante, ele foi uma experiência maravilhosa, principalmente para mim, que eu fiz parte desse projeto, mas ele não foi satisfatório, eu diria isso, não foi satisfatório. Ele serviu para nós avaliarmos, onde cada um deveria observar e num período de 2 anos trazer um relatório, né, sobre os padrões sociais, os padrões de comportamento, as estruturas de verificação, as estruturas de aglutinação, de dissolução. Bom, e aí existiam vários fatores. Então, como todo projeto tem a sua fase de preparação, eu acho que serviu exatamente para isso, para uma avaliação, ou para uma reavaliação dentro do que seria o contexto da época. Né? Mas não acho que foi um projeto bem sucedido. Pelo contrário. Acho que foi um projeto que serviu apenas para isso, para olhar, para avaliar. Né? Bem, depois eu sigo com mais perguntas.